Fala pessoal, a gente está aqui com Erasmo Damiani, que é gerente das categorias de base do Clube Atlético Mineiro, aqui na cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Damiani, muito obrigado por receber a gente aqui, é um prazer muito grande conhecer a cidade do Galo e um pouquinho mais das categorias de base. Prazer é sempre nosso, né, estar recebendo e principalmente falar sobre categoria de base, que quanto mais nós pudermos estar sempre falando de base, quanto mais as pessoas puderem estar entendendo como é que é um processo de categoria de base, é importante até para o torcedor, né, do Galo ter uma noção do que está sendo feito aqui dentro. Perfeito. E Damiani, a gente gostaria de saber um pouco mais de como é essa função, de como é ser um gerente geral das categorias de base. Bem, ela, antes de tudo, eu ter uma relação, saber muito trabalhar com a relação interpessoal, né? Porque nós lidamos com todos os tipos de pessoas, desde funcionário até pais de atleta, empresário, enfim. Então, é uma função que não é uma sobrecarga, mas você tem que estar sempre preparado para as coisas boas, mas também para as coisas ruins, porque, como eu digo, nós lidamos hoje aqui com 300 atletas, né? Desde a sub-8 até a sub-20, mais funcionários, mais daí pais de atletas, representantes. Então você tem que estar sempre atento ao dia a dia, né? E também atento ao que vem acontecendo no futebol brasileiro, o que vem acontecendo no cenário nacional e até no cenário mundial. Então é uma função que ela requer sempre disponibilidade, não tem horário, o futebol não tem horário, dia e local, né? A gente tem que estar sempre atento e atendendo as pessoas. Então é uma função que ela requer muito paciência, né? Saber dividir o racional do emocional. Eu acho que isso é o principal, é você saber, na hora que você entra naquele portão para cá, você tem que ser racional e não emocional. Perfeito. E Damiani, você falou agora sobre uma questão do fenômeno, né, que está acontecendo no Brasil, e a gente gostaria de saber de um outro fenômeno, que é a questão da exportação precoce que vem acontecendo nesses últimos anos. Como é que você enxerga esse fato? Como é que você avalia esse fenômeno dos jovens atletas brasileiros irem muito cedo ou muito novos para o exterior? Bem, eu acho que essa procura cedo por atleta é por uma questão de adaptação ao país, né? A cultura. Quando você vai para o mercado europeu, existe um problema da questão de clima, questão de alimentação. Então, quanto mais cedo o atleta chega, mais fácil ele se adapta. E eu falo muito isso também aqui para o Brasil, né? Se eu trouxer um atleta vamos lá, da região norte do país para cá, ele vai ter um período de adaptação também, né? Por questões de clima, por questões de alimentação, a cultura. Então, assim, nós estamos falando dentro do Brasil, imagina quando você vai para fora. Então, esses clubes, eles procuram, quanto mais cedo, é uma questão de adaptação, é uma questão também de adaptação ao trabalho que é feito lá fora, né? São culturas, são jeitos de trabalhar diferentes. Então, quanto mais cedo você consegue adaptar esse atleta ao que o clube pretende. Então, eu não vejo isso, claro, eu vejo como vem acontecendo, mas em função que os clubes estão pensando nessa questão de uma adaptação mais fácil quando chegar numa equipe principal. Bom, Damiani, a gente falava até sobre essa exportação breve, né, de atletas em primazia do futebol europeu muito cedo. A gente viu ontem, por exemplo, a seleção brasileira atuar contra o Peru pelas eliminatórias com uma média de idade baixíssima entre os atletas, em torno da casa dos 25, 26 anos. Exemplos, inclusive, aqui dentro do Atlético, né, o Savinho, titular da seleção brasileira ontem, o Andreas Pereira, muito jovem, Bruno Guimarães, muito jovem. E a gente vê em torno de comentários acerca da seleção essa questão dos jovens indo muito cedo e perdendo um pouco dessa essência da seleção brasileira, né? A gente viu uma escalação da seleção e não conhecer todos os atletas, a gente vê de forma muito recorrente hoje as pessoas comentarem como que o Atlético enxerga isso enquanto instituição e como que a gente poderia, não sei se mitigar esse problema, porque não é um problema, mas trazer de volta essa identificação com a nossa seleção. Bem, vamos lá. Primeiro, a globalização, né? Hoje, o futebol ele é globalizado como qualquer outra
não outra profissão, né, no mundo. Ela hoje está globalizada, diferente do que era antigamente, né? Antigamente você tinha atletas aqui no Brasil que era o mercado antigamente que era uma área Itália, um pouco. A Itália teve um período de momento, depois não, a Espanha não era um centro ainda de tantos atletas, só que hoje não, hoje o mercado é Europa, ele é Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, fora outros países também, que a Rússia, a própria Rússia também, que ela vem buscar atletas. Então, assim, o mercado hoje, ele oferece, a questão hoje também, a moeda brasileira ela é abaixo hoje, muito baixa em relação ao euro, ao dólar. Então também isso mexe com um atleta, mexe com o clube, porque hoje dificilmente você consegue ser um atleta pelos valores que um clube de fora vem apresentando na hora da aquisição. Então ela não é um problema que o atleta está perdendo o gosto pela seleção brasileira ou não. É que ele sai cedo para fora. Ele sai cedo para um outro mercado. Diferente do passado, que os atletas ficavam mais tempo no Brasil, saíam mais tarde, performavam mais tarde fora do país. E se você pegar a seleção mais da 82, tinha poucos jogadores, a grande maioria ainda jogava no Brasil. Hoje é difícil você ter isso. Por quê? O mercado lá fora vem e leva o atleta. E aí ele começa a performar lá. Onde tem um calendário melhor, onde tem uma organização melhor de competições. São países mais próximos, então você consegue também fazer, não intercâmbio, mas você disputa competições de um nível mais alto do que às vezes aqui dentro do próprio Brasil. E existe algum mecanismo ou alguma possibilidade de fazer com que esses jovens atletas eles fiquem por mais tempo no Brasil? Ou realmente é algo necessário tanto para os atletas, tanto para o clube, em questão financeira, dessas transações acontecerem com essa determinada frequência, vamos dizer assim? Hoje eu acho difícil, né? Sendo bem sincero, eu acho difícil, até por uma questão que eu falo. Ela envolve uma questão econômica, ela envolve uma questão cultural, né? Aí também vamos colocar nós assim, se aparece uma oportunidade de vocês trabalharem fora do país, uma outra cultura, conhecer uma outra cultura, você vai se interessar. Com certeza. Né? Vai se interessar. E por mais que aqui no Brasil você esteja pagando bem, mas vamos colocar hoje a moeda é 6, quer dizer, um real custa 6 euros. Então é uma diferença alta, né? E para muitos atletas é uma condição de fazer com que dê uma condição melhor para a família, né? Dê uma condição melhor para ele. O empresário também, ele pensa, como empresário, ele pensa assim, mas eu vou ganhar uma negociação muito mais alta do que daqui a pouco no Brasil. E o clube, no Brasil, às vezes, por uma necessidade, ele vai vender. Porque são poucos clubes no Brasil hoje que estão com sua conta em dia. A grande maioria ainda tem déficit, tem uma dívida alta, então ele precisa de dinheiro em caixa. E atletas da base são às vezes essa salvação para que o clube possa tá respirando, né? Então eu não vejo a curto prazo uma melhora assim que o Brasil vai ter de novo. Aí ela abrange a Alemanha, ela abrange a Argentina, abrange o Chile, abrange a América do Sul num todo, né? Tá acontecendo isso. Agora aconteceu o Sul-Americano recentemente, está acontecendo, né? Quer dizer, os melhores jogadores da Argentina, do Chile, já estão vendidos para a Juventus, já estão vendidos para o Manchester City, quer dizer, são atletas de 16 anos que já estão vendidos também para clubes europeus. E para esse processo de captação de novos talentos, tanto no Brasil quanto na América do Sul, como é que funciona essa política de captação, né, desses atletas, desses novos talentos? Bem, ela existe assim, a nossa captação, vou falar pelo Galo, né? Nós temos uma coordenação, nós temos funcionários, então nós temos avaliações que são feitas em loco ou em jogos, né, pessoalmente, ou avaliações que daqui a pouco são clubes menores ou escolas que fazem uma avaliação e nós vamos participar para observar, né, ou indicações.
Então, assim, dentro desse processo, nós temos aqui também internamente esse tipo de processo. Qual é? O atleta foi visto em competição, ele chega para treinar direto com a categoria. Ele foi visto num núcleo, num centro de treinamento lá, numa escola, num clube menor. Ele vem participar do grande grupo, de onde daqui a pouco ele é avaliado e daqui a pouco vai treinar com a equipe principal, né? Então, assim, a gente divide em grande grupo e diretamente com a categoria. Então, depende da forma que nós estamos vendo. Mesma coisa sul-americano. Sul-americano, ela já é um pouco diferente, que é o seguinte, são atletas que a gente observa e ele só pode vir para cá com 18 anos. Né? Então, são jogadores que a gente traz para cá, daí sim, ou ele é contratado, ele vem por empréstimo, com opção de compra, mas são jogadores que são observados aí em competições maiores, né? Mesmo que chegue indicação para nós, a gente observa daí ele em jogos, em loco, ou então por vídeo, ou ao vivo, né, pela televisão, que está passando o jogo, para a gente poder trazer. Mas um detalhe, ele só pode vir para cá com 18 anos. Bom, Damiani, falando também sobre essas transações, né, de jovens atletas, assim, propriamente ditas, normalmente em altíssimas cifras, né, a gente tem o mecanismo de solidariedade da FIFA, que confere, né, uma parcela de vendas futuras ao clube formador. Como que o Atlético ele lida com esse mecanismo, esse benefício, vamos dizer assim, e como que ele é assim, conjugado no meio da negociação? Não, na verdade, assim, ele é um mecanismo que ele ajuda demais os clubes, né? Porque o atleta passou aqui por um processo. Vamos dar exemplo assim, hoje o Savinho, né? O Savinho foi vendido, ele entra no mecanismo para o clube, se daqui a pouco lá na frente o Savinho for vendido novamente, ele vai entrando nesse mecanismo, então. Por isso que hoje existe o contrato de formação, por isso que hoje os clubes estão mais organizados, né, para ter esse controle, porque às vezes uma válvula de escape do clube, né? Às vezes entra um pigadinho muito interessante de um atleta que daqui a pouco aqui ele rendeu, mas não o suficiente para chegar na equipe principal naquele momento. Mas foi para outro lugar, performou e ele vai dando um retorno para o clube. É claro que daí tem aquele pessoal, ele tem 2 anos de clube, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que daí aumenta o valor da entrada de dinheiro, mas o clube, hoje ele é interessante esse mecanismo, e eu acho que é uma forma que a FIFA também faz para beneficiar os clubes formadores, né? Os clubes que iniciaram o processo. E não só beneficiar o peixe grande, quer dizer, está beneficiando aí aqueles clubes que acreditaram naquele atleta que naquele momento era um atleta desconhecido para o mundo. Perfeito. E Damiani, tem uma grande questão nas categorias de base, que é aquela pergunta, é melhor ganhar, é melhor formar? Aqui dentro do Atlético, qual a sua visão sobre essa grande pergunta que fica, assim, principalmente para os torcedores? Bem, aí eu vou falar assim, eu sempre tenho uma visão minha e quando eu vou trabalhar, onde eu vou trabalhar, eu coloco minha visão de trabalho. É claro que se eu conseguir formar e ganhar, eu estou nas nuvens, né? Que daí, porque até o ganhar faz parte do processo de formação. Mas se tu perguntar assim para mim, tu prefere ganhar uma competição e não ter nenhum jogador no profissional, ou tu prefere perder a competição e ter um jogador no profissional ou 2 jogadores no profissional? Eu falo assim, eu prefiro ter 2 jogadores no profissional, do que ganhar a competição. Se eu puder ganhar a competição e ter, ótimo. O que eu quero falar isso? Quando tem um jogo transmitido ao vivo ou pela televisão, vamos dar exemplo assim, o Galo, hoje, né? O Alisson vai tocar na bola, dificilmente o narrador vai falar assim, Alisson campeão mineiro, Alisson campeão brasileiro sub-20, ele vai falar assim, atleta formado nas categorias de base do Galo. Atletas formados na categoria de base do Galo. Então, na própria transmissão de um jogo, já se caminha para onde o atleta foi formado. Agora, que o processo de vencer, ele faz parte. Né? Faz parte. Mas eu não posso abrir mão, daqui a pouco, de eu ter um atleta técnico com maturação baixa, em prol de um atleta já com maturação alta, mais velho um pouco, daqui a pouco ele nasceu em março, outro nasceu em dezembro. Aquele atleta vai me ajudar a ganhar a competição
e esse aqui eu vou colocar de fora. Não, eu vou investir nesse atleta que a gente vê com técnica, com evolução e que a gente vê com projeção de jogar no profissional. Perfeito. E como é que é essa transição do atleta da base para o profissional? Existe alguma, vamos falar assim, alguma linha que se deve seguir, ou é mesmo uma avaliação ali que é feita dentro dessas categorias, dentro dessas competições, né, que os atletas disputam, ou no treinamento mesmo técnico do profissional? Por exemplo, aqui o Milito, ele viu o Alisson jogando ali, treinando com o time titular e falou, esse menino é bom de bola. E aí colocou ele para jogar ali junto com o time profissional. Existe algum, além dessas questões do técnico profissional ver e gostar desses atletas? Vamos lá, eu vou falar um negócio técnico, pode ser que as pessoas daqui a pouco dizem, o Damiani tocou num assunto que pode ser um pouco estranho. Não existe um processo, na minha concepção, um processo pronto de transição. Não existe. Existe um grupo de transição, nós temos aqui, mas não existe, porque o que acontece? Vamos lá, tu tocou agora no assunto que é assim. Hoje é uma relação, vou falar pelo Galo, hoje é uma relação, já era com o Rodrigo Caetano, é agora com o Vitor e com a comissão dos atletas que nós temos aqui, que nós entendemos que são atletas em projeção, porque posso daqui a pouco estar no profissional. Há um acompanhamento dos jogos da base, do pessoal do SIGA e do auxiliar permanente do clube nos jogos do Galo. Com o Milito, ela é recorrente a participação nos treinos e nós temos no mínimo de 2 a 10 atletas, às vezes, por treino. Então, a comissão conhece o atleta pelo nome. Fica muito mais fácil, né? Então, quando o atleta chega ali, quando foi o Alisson já estava no clube, mas o próprio Cadu, o Rômulo, quer dizer, o Rômulo foi pensado assim, né? Começou a treinar, o Milito foi dando oportunidade, voltou, jogou aqui na base, que é um processo ainda de formação do atleta, né? O atleta tem que saber que ele está no profissional, mas ele, se tiver que jogar na base, ele vai jogar, né? Se o profissional entender que tenha que ocorrer isso. Mas esse é o acompanhamento. E eu sempre falo o seguinte, quem revela o atleta é o profissional. A base, ela forma. Eu posso ter 10 hooks aqui na base, se o profissional não olhar para esses 10, eu não vou ter nenhum hook. Agora, eu posso ter um hook, um meio hook, e o profissional olhar e dizer, esse atleta aqui, daqui a pouco ele vai puxar no profissional, ele vai treinar, ele vai desenvolver e vai virar um hook no futuro. Então, é sempre alinhado base e profissional. Aqui dentro do Galo há um alinhamento bem bom, consistente desde o Rodrigo Caetano e agora com o Vitor, com as comissões técnicas passando para o clube, né, e para eles a projeção de cada atleta internamente. Damiani, para a gente fechar aqui, até falando um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional, claro. No início você falava muito sobre gestão pessoal, nesse cuidado que deve ter com os atletas. Você, enquanto campeão olímpico, em 2016, com a seleção brasileira, a gente viu o Luan Guilherme, ex-atleta do Grêmio, passou pelo Vitória, ele ser um grande destaque da seleção brasileira naquelas Olimpíadas, depois o Rei da América com o Grêmio e, consequentemente, né, na sequência da carreira, por uma série de fatores, a gente não vê ele se tornar o que todos imaginavam. Então, quais cuidados que o clube assim, imagina ter? Qual o timing de venda, assim, porque se for necessário uma venda ao futebol europeu para a carreira se desenvolver dessa forma? Qual seria esse timing? Como que o clube enxerga isso para ter esse cuidado para que a carreira do jogador se desenvolva como todo mundo espera? Eu acho que isso aí ela consiste num grande grupo, né? Que eu falo assim, não é só o clube. O atleta fica 3 horas aqui dentro do clube, as outras 21 horas ele tem outras pessoas, o entorno dele. Então, precisa ter um alinhamento do clube e o entorno também para o desenvolvimento, né? Não vou falar o caso aqui do Luan, mas o Luan é um processo também que, quando ele teve como Rei da América, após a Olimpíada, quer dizer, ele teve uma opção de venda e o Grêmio não aceitou. E, às vezes, nessa situação também faz com que o atleta daqui a pouco tenha uma queda de rendimento, daqui a pouco ele... Aí eu estou só fazendo uma... Não estava lá para falar isso, daqui a pouco ter a certeza, mas às vezes uma má administração da própria gestão, né, do atleta,
né, com o clube. Então, elas são vários fatores quanto a essa forma de administrar, né? O clube também tem que entender, às vezes, se é um momento bom de vender ou não, se o clube acha que ele vai render mais internamente, né? Outra, para onde ele está sendo vendido. Também a gente tem que entender qual é o mercado que está querendo o atleta. Então, assim, são vários fatores que daqui a pouco para uma decisão global. Então, assim, é o que eu falo, nós trabalhamos aqui 2 a 3 horas por dia, as outras 21 horas é o entorno do atleta. Então, por mais que a gente tenha o controle, nessas 21 horas aí a gente não consegue ter, a gente tem o controle interno, agora externo a gente não consegue ter esse controle. Perfeito. Só mais uma, essa daqui agora para fechar de fato. A gente nota uma grande diferença nas vendas que acontecem aqui dos clubes de Minas, tanto do América, Cruzeiro e o Atlético, né? E para os clubes de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo o Atlético Paranaense, que consegue formar, né? E revelar grandes nomes. Qual é o principal fator que faz com que esses clubes de fora muitas vezes sejam mais valorizados, os jogadores deles sejam mais valorizados que as vendas que acontecem aqui em Minas Gerais? Vamos lá. Eixo Rio São Paulo, onde é que está a mídia nacional? Então, você consegue divulgar muito mais do que os outros estados. Nós estamos falando aí de clubes, né, lá em Flamengo, Corinthians, Palmeiras, com força nacionalmente, né, em outros estados também. Então, o Palmeiras há pouco tempo começou a ser vendedor. Sim. Quando eu trabalhei no Palmeiras quando cheguei no Palmeiras em 2013, a maior venda do Palmeiras era Wagner Love. E eu tinha vindo do Figueirense, onde nós tínhamos vendido Roberto Firmino, Felipe Luiz, quem mais? André Santos. Nós tínhamos vendido vários jogadores que renderam muito mais do que o Wagner Love. Então o Palmeiras também é uma questão recente. Mas o eixo Rio-São Paulo ajuda muito. Quando você fala do Atlético, o trabalho do Atlético de venda não é um trabalho há pouco tempo. É um trabalho a longo prazo. Então o que eu entendo, e eu falo muito aqui internamente, é que o Atlético, a hora que o Galo entrar num nicho de vender jogadores, o ticket dele vai ser maior. Porque ainda é um clube que ele vende pouco. Ele vende pouco. Nós falamos agora da venda do Savinho, mas a venda era Bremer. O Atlético não é um clube que ele vende a cada ano 2 jogadores, ou a cada 2 anos um. Ele demora um pouco a venda. Então, a hora que o Atlético o Galo entrar nesse nicho de ser um clube vendedor, ele vai produzir, que nem o Atlético Paranaense, que nem o Grêmio, né? E eu falo muito também de uma propaganda, né? Quantos Ronaldinhos Gaúcho o Grêmio vendeu? O Ronaldinho Gaúcho teve mas o Grêmio vendeu uns 6, 7, usando, nós temos um novo Ronaldinho Gaúcho. Se daqui a pouco o Atlético começar assim, nós temos um novo Savinho, daqui a pouco nós vamos vender vários jogadores, porque o europeu, o estrangeiro vai vir para cá e vai dizer, tem um novo Savinho, nós vamos ver o Atlético. Então também existe muito a mídia interna do clube em divulgar o que ele tem. Perfeito. Então essa foi a nossa entrevista com o grande Erasmo Damiani, agradecer o Damiani, ao Fábio Pinel, que é assessor aqui das categorias de base, a também o Cássio Arregui, que nos ajudou a entrar em contato com a base aqui. Queria mais uma vez o Guilherme Rodrigues, Lucas Almeida. E a gente fez esse trabalho aqui para o terceiro período, né, de jornalismo da PUC Minas, Unidade Lourdes. E mais uma vez, muito obrigado, Damiani. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Perfeito.